Estamos hoje aqui, dia 27 de julho do ano de 2024, para entrevistar a historiadora e museóloga local, né? Nós estamos na praça de Galópolis. Galópolis é o bairro da cidade de Caxias do Sul. Cidade esta que se localiza no estado do Rio Grande do Sul, né? Ao sul do Brasil, fazendo fronteira com o Uruguai e a Argentina. Então, situado o local em que nós estamos, né, eu passo a entrevistar então Giovana Erlo. Giovana Erlo é mestra em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Licenciada em História pela Universidade de Caxias do Sul, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Ouro Preto e no Grupo de Memória, Justiça e Poder do Centro de Memória Regional do Judiciário da Universidade de Caxias do Sul. Além de atuar nos projetos História dos Museus e da Museologia, a partir da atuação dos seus agentes, e Patrimonium RIS, Lugares de Memória, Educação Patrimonial e Ensino de História nas Escolas de Educação Básica de Caxias do Sul. Ela também é membro do Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial e da Rede de Docentes e Cientistas do campo da Museologia. Atua atualmente como professora de História na rede pública de educação básica do estado do Rio Grande do Sul e educadora para o patrimônio cultural do Museu de Território de Galópolis. Além de ser coordenadora geral voluntária do Ponto de Memória, Inventário Participativo de Galópolis e conselheira fiscal da Associação dos Amigos da Memória e do Patrimônio Cultural da cidade de Caxias do Sul. Ela tem experiência na área de História e Museologia, com ênfase em Patrimônio Industrial, Museologia Social e Educação para o Patrimônio Cultural. E daí eu pergunto à nossa entrevistada, esqueci algo? Obrigada pelo convite, Gilmar. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, conversando um pouquinho sobre minhas áreas de pesquisa, as áreas que eu venho me debruçando já há um certo tempo. É basicamente isso, viu? Não dá para ir muito além também, que daí a gente já está dando spoilers, né? Ah, bem. Parece-me que houve um convite há pouco tempo também, Sim. muito importante, mas enfim, né? Sim. Fiquei sabendo que tem mais coisas aí, né, do teu currículo, que já é extenso. Em breve eu vou fazer parte também da diretoria do Comitê Nacional pela Preservação do Patrimônio Industrial, o TIC Brasil, que é a entidade nacional, né, do comitê maior que existe a nível internacional, que é o TIC, né? Vejam então que tinha mais coisas além daquilo que foi falado aqui. Bom, eu inicio então perguntando à professora Giovana, né, e se ela podia nos falar sobre a relação dela, a relação pessoal com o bairro de Galópolis, né, e a formação do coletivo, ponto de memória, inventário participativo aqui do bairro em que ela participa e, de certo modo, coordena. Certo. Bom, eu sou moradora de Galópolis, né? Na verdade, eu moro no interior de Galópolis, que é na região da Quarta Légua, então minha vida inteira se desdobrou a partir dessa relação entre a minha história pessoal e uma história coletiva do bairro. Meus familiares trabalharam em um lanifício que foi um dos responsáveis, né, pela formação, construção do que Galópolis é hoje, né, originalmente o lanifício São Pedro. E desde sempre eu tive esse contato com a história local, embora não de forma profissional como posteriormente eu viria a desenvolver. Eu sempre estudei aqui, estudei nas escolas inclusive onde hoje eu sou docente. Eu trabalhei numa instituição de memória aqui do bairro, o Instituto Hércules Galó, participei dessa construção do Museu de Território de Galópolis e a partir dessa minha atuação eu percebi que, através das pesquisas sobre a história de Galópolis propriamente dita, notei
que existe aqui na comunidade uma falta de participação popular, né, de uma mobilização coletiva em torno tanto da preservação do patrimônio cultural. Na verdade, não dá para a gente dizer que isso nunca existiu, já houveram diversas iniciativas, mas uma falta de valorização dessas iniciativas que fomentam o retorno, a participação da comunidade, né? E a gente pode inclusive usar no plural, né, Gilmar, das comunidades, porque nós temos uma realidade muito diversa, plural, né, da coletividade que existe aqui no bairro. Então, lá no ano de 2019, eu publiquei uma primeira pesquisa em que se foi mapeado ali até que ponto o Museu de Território de Galópolis alcançou a comunidade de Galópolis e se percebeu uma certa falta de participação, coisa que então, através das pesquisas desenvolvidas nos anos 2020, 2021, 2022, culminaram com a criação de um novo projeto, que então foi o Inventário Participativo de Galópolis, que é uma iniciativa de cunho museológico dentro da museologia social, que busca transformar um museu que seria tradicionalmente uma instituição fechada dentro dos seus princípios, que leva a comunidade para dentro, mas não necessariamente sai dos seus muros para alcançar essa comunidade. Então a intenção era fazer justamente esse processo inverso. Vamos juntar a comunidade para perceber quais são as referências culturais que devem ser preservadas aqui na comunidade, do bairro de Galópolis, na verdade região administrativa de Galópolis, mas no início nós fizemos um recorte para trabalhar com esse núcleo urbano, então é o que oficialmente nós temos como bairro Galópolis. E nós iniciamos então o Inventário Participativo de Galópolis lá no dia 8 de março, teve todo um processo de preparação, lá 8 de março de 2022. Nós fizemos uma série de pesquisas, fizemos uma série de formações com um grupo da comunidade interessado em levar adiante esse processo. E isso juntou algumas entidades, como a Associação dos Moradores de Galópolis, o Ponto de Cultura Galópolis Fortalecendo Laços e demais voluntários interessados em juntar a comunidade em torno desse objetivo em comum. De tal forma, então, se a gente tivesse que caracterizar o Inventário Participativo de Galópolis, a gente pode dizer que surgiu como uma metodologia da museologia social para fazer um mapeamento, uma identificação das referências culturais de Galópolis. E por referências culturais, nós compreendemos tanto as questões materiais, quanto imateriais, quanto naturais, né? Que juntam esse coletivo em torno de uma identidade e de uma memória coletiva. Começou como uma metodologia, mas aos poucos houve um engajamento tão grande, interessante, de uma parcela expressiva da comunidade nesse processo, que nós acabamos tornando isso num movimento social. Então, nós, desde o ano passado, 2023, nós recebemos a certificação através do Instituto Brasileiro de Museus, a certificação de ponto de memória, e inclusive nessa ocasião nós fomos contemplados com 2 editais de premiação, um deles para os pontos de memória e outro deles para pontos de memória que utilizavam então a metodologia do inventário participativo. Tanto que a gente decidiu manter, no nome do ponto de memória, o Inventário Participativo de Galópolis, que era esse símbolo, esse elemento de ligação da comunidade ao movimento e a essa retomada do protagonismo comunitário. Perfeito, perfeito. Eu acho que foi os esclarecimentos assim muito bem colocados, né, inicialmente. E eu perguntaria agora que conquistas esse coletivo já conseguiu e que outras ainda estão por vir? Bom, inicialmente, acho que uma das principais novidades trazidas pelo inventário foi essa questão da participação. Isso já é um dos maiores ganhos até o momento. Claro que isso precisa ser aprimorado ao longo do tempo, mas nós tivemos um símbolo de lutas aqui na comunidade que foi o que deu esse pontapé inicial para o surgimento dessa mobilização do inventário, que era o caso de um prédio histórico que nós temos aqui em Galópolis, que era a sede social do Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, que inclusive nós temos aqui ao lado, né? E essa sede social, ela foi construída lá nos anos 60, né? Ficou pronta em 64, mas ela
representa ali o auge desse movimento circulista aqui na comunidade de Galópolis, né? Caberia toda uma contextualização do movimento circulista, mas eu acho que isso pode ficar para um próximo momento, Sem né, dúvida, Gilmar? sem dúvida. Esse prédio, além de ter sido sede do Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, que pelas nossas pesquisas foi fundado em 1929 e, consequentemente, o primeiro Círculo Operário brasileiro, polêmica essa informação, né? Mas essa informação, então, ela nos fez questionar também sobre quais são os usos desse prédio a partir do momento que ele deixa de ser o Círculo Operário. Ele já foi sede administrativa do Lanifício, que foi esse fundador do movimento operário em Galópolis. Ele foi um centro comunitário desde os anos 2010, 2011. Era o responsável por juntar diversos movimentos aqui, como o Clube de Mães, a própria Associação de Moradores, Ponto de Cultura. Foi um espaço que recebeu a comunidade. Só que ele continua atualmente em posse da Prefeitura de Caxias do Sul. E no ano de 2019 ele acabou sendo interditado por problemas elétricos, então ele se encontra interditado desde então e a comunidade sem esse centro comunitário. Então, o nosso símbolo de lutas foi a retomada do Centro Comunitário e Cultural Galópolis, para que esse espaço, além de ser preservado, para ser esse semióforo, né, esse receptáculo das memórias da comunidade, da sociabilidade do bairro, para que ele também pudesse voltar a ser um centro comunitário para receber os eventos que a comunidade precisa, os eventos que a comunidade não tem a oportunidade de fazer por falta de um espaço. Então, um dos grandes ganhos que nós tivemos, respondendo a sua pergunta, Gilmar, foi justamente uma pressão junto à municipalidade da cidade de Caxias do Sul para que nós pudéssemos retomar essas ações. Então, lá quando nós iniciamos as ações do inventário participativo, nós começamos a fazer um mapeamento de quais eram as referências culturais do bairro. E o primeiro a ser levantado pela comunidade nosso primeiro encontro, né? A gente não chama de reunião, é de encontro, né? Nosso primeiro encontro foi na igreja, né? Foi o lugar mais acessível e encontrado na ocasião. Nesse primeiro encontro, justamente a primeira referência a ser mapeada, a ser contemplada, né? Referenciada pela comunidade, foi a sede social do Círculo Operário. E já na ocasião se criou esses critérios para a seleção das referências culturais. Então, nesse caso, tomando como exemplo esse nosso símbolo de lutas, se utilizou o critério de representatividade da diversidade das memórias e das identidades que nós temos em Galópolis, e além disso, nós também criamos o critério de riscos de desaparecimento dessa referência cultural, que desde a sua interdição ele vem sofrendo bastante a ação do tempo, né? Todo bem edificado que não tem a ação humana ali de abrir, fechar uma janela, deixar circular um ar, varrer um chão, tirar uma folha da calha, tudo isso faz com que ele vá se deteriorando. Então nós também lidávamos com o risco do desaparecimento dessa referência. E além disso, também a possibilidade dele ser revertido novamente, revertido na verdade um pouco redundante, né? Mas voltar a ser aquilo que ele foi, que é esse símbolo da atividade comunitária e um espaço de memória onde a comunidade pode exercer as suas ações culturais. Então nós conseguimos pressionar e a partir disso nós conseguimos, depois de muita luta, né, iniciar as obras da restauração dessa edificação. Então, a partir do mês de julho de 2024, agora há pouco, nós conseguimos um recurso advindo da Prefeitura de Caxias para a restauração da cobertura do prédio, né? A substituição das telhas de fibrocimento, que já não eram originais, por uma cobertura que então, pelo menos, estanque esses problemas maiores de infiltração de água dentro dessa edificação. Então, é uma das características. Outros ganhos que nós tivemos foi um contato muito grande com as escolas locais. Antes mesmo de eu me tornar docente, nós já tínhamos um projeto contínuo, né, e bastante dinâmico com as duas escolas da rede básica que nós temos no bairro Galópolis, que é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ismael Chaves Barcelos e a de Ensino Médio Galópolis, ambas estaduais, e os projetos desenvolvidos a partir
dessa relação trouxeram para a gente também uma ideia de como a juventude de Galópolis hoje percebe o bairro e quais são as referências culturais para essa juventude que devem ser preservadas. Nós temos várias parcerias com entidades de universidades de outros estados, né, que também nos apoiaram nesse processo, e nós estamos conseguindo levar Galópolis para o Brasil inteiro por conta dessas parcerias também. Então, acho que em 2 anos a gente fez bastante coisa de forma voluntária, né, Gilmar? Vejo muito trabalho, muita dedicação e muito resultado em 2 anos, né? Pois é. Mas eu perguntaria agora se essa experiência desenvolvida aqui, ela poderia ser replicada país afora, né? Se tu entendes que tem uma potencialidade nesse sentido. Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem que pensar que o inventário participativo de Galópolis, ele foi fruto ali de uma metodologia, que é o inventário participativo. Perfeito. Os inventários participativos, eles foram criados, na verdade, como uma estratégia de educação patrimonial, ou de educação do patrimônio, como alguns pesquisadores preferem falar, através do Instituto Brasileiro de Museus e através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. É uma metodologia que já foi desenvolvida em diversos locais do Brasil inteiro e aqui se transformou além de metodologia, nessa mobilização social. Então a gente acabou transformando isso em algo um pouco maior do que a própria metodologia, como eu já havia falado, e é algo que sim, com certeza pode e deve ser replicado a nível nacional e, quem sabe, internacional, por ser essa estratégia que junta uma equipe técnica, um corpo técnico especializado na área da história, do patrimônio, dos museus, da arquitetura, todas as áreas, né? O patrimônio é uma área interdisciplinar bastante complexa, é uma grande rede, e junta os atores principais do patrimônio cultural, que são esses sujeitos históricos que atribuem um significado a essas referências culturais e que de fato merecem ser os protagonistas no ato de dizer o que é patrimônio. Caso contrário, a gente está apagando um elemento essencial da preservação do patrimônio cultural, que é a atribuição dos valores. Um bem cultural, ele não tem valor nenhum se não houver uma sociedade, uma comunidade que lhe atribui um significado. Somente a materialidade, por si só, ela pode ser estética, ela pode ser bonita, ela pode ser instagramável, como alguns gostam de dizer, mas se a gente não tem a participação social, nós passamos pelo risco de perda dessa referência cultural ou então de perda do significado que, consequentemente, deixa de fazer esse patrimônio ser uma referência para aqueles que convivem, que estão no seu entorno e que construíram essa referência propriamente dita. Muito bem. Não, fica claro para mim de que o conhecimento universitário, que está geralmente restrito ao ambiente universitário, ele ganhou as ruas. E ganhou as ruas, né, neste caso, em Galópolis. E se tornou algo concreto. Não só um conhecimento, como uma ação social também. Né? Sim, é muito legal a gente pensar também, Gilmar, já que comentaste essa questão de sair do ambiente acadêmico, o que a gente está fazendo aqui pode ser considerado também uma iniciativa de história pública, uma iniciativa de valorização da microhistória, uma iniciativa de valorização das mobilizações já feitas em torno da preservação da história. Então, a gente não está como inventário querendo assumir o protagonismo da iniciativa da preservação do patrimônio. A gente está assumindo uma demanda que já vem há muito tempo, já foi realizada por diversas outras entidades e que agora estava ali num momento ali de stand-by, né? Até essa retomada que nós tivemos no ano de 2022. Então a gente também quer aqui valorizar muito essas ações feitas anteriormente ao inventário, que serviram de inspiração para todas as ações que nós estamos desenvolvendo hoje em dia. Bacana isso, bacana. Eu vejo assim, estamos em 2024, né? 2025 estaremos celebrando aí os 150 anos da imigração italiana no Brasil, né? E acho que esse é o momento de levar essa experiência, né, inclusive para o desenvolvimento turístico local. O que tu achas nesse sentido?
Eu acredito que o turismo ele é uma possibilidade de fomento ao desenvolvimento local, com toda certeza. E seria muito interessante que nós pudéssemos usar essa estrutura que nós temos aqui em Galópolis para atrair turistas. Mas mais do que isso, nós temos que ter uma consolidação muito grande dentro da comunidade de que um turismo é algo benéfico, então ainda há toda uma construção a ser feita, né, que já está em processo, para que seja mais do que um turismo de massa, por exemplo, mais do que meramente um turismo cultural, mas também um turismo de base comunitária, para que a gente possa ter, dentro do atendimento do receptivo de turistas, por exemplo, a presença de moradores fazendo esse atendimento, uma qualificação dessa mão de obra que vai começar a receber os turistas e que essas memórias possam partir da sua fonte primária, que é a oralidade das pessoas que viveram nesse contexto que poderá ser explorado. Então, qualificar a comunidade no sentido de poder receber os visitantes é mais do que só criar estruturas de recepção, como, por exemplo, um restaurante, ali os sanitários, tem uma praça, uma boa paisagem para ser vista. Mais do que isso, é construir na comunidade e ver que a comunidade tem esse interesse no desenvolvimento local, que pode ser feito através do turismo. Aqui em Galópolis, a principal matriz econômica sempre foi industrial, que é uma das características do que nós temos como vila operária em Galópolis hoje, né? Todas essas referências culturais, de certa forma, estão ligadas ao patrimônio industrial. Então, fomentar o turismo não é apagar essa matriz econômica que fundou Galópolis lá há tempos atrás, mas é valorizar essa matriz econômica. E também, então, além do receptivo aos turistas, é fazer toda essa construção junto dos trabalhadores das indústrias, junto das escolas, junto das comunidades, que são aquelas que moram aqui, que estudam aqui, trabalham aqui, ou que então usam Galópolis como um ambiente de passagem. É isso, pelo menos, que a museologia social me explica, né, me ensina, e que dentro de uma educação participativa, uma educação transformadora, nós podemos trazer do turismo para cá. Muito bem. Então, eu vejo claramente que estamos trabalhando aqui em Galópolis uma proposta de desenvolvimento turístico com, no mínimo, diferenciada. Isso ficou claro aqui, né? E por último, então, eu gostaria que tu nos falasse sobre esse diversificado patrimônio, né, que temos aqui em Galópolis e o papel da educação patrimonial, então, nesse desenvolvimento turístico. Assim, já nos encaminhamos para o final da entrevista, né? Certo. Então, se tu pudesse falar acerca disso, né? Perfeito. Bem, quando nós iniciamos as ações do inventário participativo, antes mesmo dele se transformar como ponto de memória, nós já vínhamos mapeando uma certa gama ali de patrimônios, referências culturais, para além daquelas que já tinham sido institucionalizadas pelo Museu de Território de Galópolis. Foram 15 referências bastante representativas que foram mapeadas e postas em prática como um espaço turístico em Galópolis, através do Museu de Território de Galópolis. Mas ainda faltavam referências, que eram essas referências que iriam fazer essa ligação entre a comunidade, né, referências mais próximas da sua realidade, como um espaço que também poderia ser explorado turisticamente. Então, toda a ação que nós desenvolvemos foi sim de educação patrimonial. Mais do que a educação patrimonial, foi uma forma de estimular o protagonismo social da comunidade em torno das suas próprias demandas. Então, uma das funções da educação patrimonial, como nos diz o professor Mário Chagas, por exemplo, um grande museólogo da área da museologia social, é mais do que fazer com que a comunidade preserve o seu patrimônio, é fazer com que ela se mobilize em torno das suas demandas, que normalmente são demandas ligadas às referências atribuídas ao patrimônio cultural. Então, nós temos essas experiências de educação patrimonial diretamente com a comunidade, os participantes do inventário participativo. Nós temos reuniões quinzenais, então nós sempre nos reunimos ali, é sempre uma roda de conversas, tanto que nós não chamamos de reunião, é de encontro, é um encontro de trocas de memórias. Nós temos as ações com as escolas, nós também temos as ações de receber pessoas de fora, quase no modelo turístico de base comunitária, digamos assim, em que nós recebemos as pessoas com os moradores que fazem parte do inventário participativo,
nós explicamos essas memórias, levamos para conhecer algumas das referências que estão abertas e disponíveis e sempre deixamos claro, então, que existem muitas outras referências culturais, além dessas edificadas, que constroem, então, esse cenário propício ao turismo. Dentro dessas referências, nós mapeamos através do inventário 247 patrimônios culturais, sendo eles divididos em 8 categorias diferentes. Essas categorias são as mais diversas, né? Na verdade, elas foram surgindo a partir do momento que as referências iam sendo mapeadas, numa forma de organização dessas ideias, mas nunca sendo categorias restritas. Na verdade, toda referência cultural ela tem uma ligação com outra referência cultural. Então, é uma grande rede, bastante complexa, das referências atribuídas ao patrimônio cultural daqui. Dentre essas categorias, por exemplo, nós temos a questão das edificações, com certeza, o patrimônio natural, a cultura, a religiosidade, os esportes, a gastronomia. E é muito interessante ver que dentro da metodologia do inventário participativo existem pelo menos 5 etapas que têm que ser cumpridas. A primeira delas, que nós já fizemos, né, e eu não vou dizer que terminamos porque é um processo contínuo, é a de identificação dos patrimônios culturais. A segunda é a seleção de um desses patrimônios culturais para aprofundar a pesquisa propriamente dita. A comunicação, que é apresentar os resultados dessas pesquisas e lá no finzinho fazer uma autoavaliação de tudo que foi feito para retomar a fase 1. Como nós sempre temos uma dinamicidade das pessoas que fazem parte do inventário, sempre tem que reavaliar aquele mapeamento inicial para ver se todas aquelas referências continuam sendo importantes para a comunidade, para ver se mais referências surgem. E, consequentemente, então, é um processo contínuo. Não existe fim numa metodologia do inventário participativo, porque as referências continuam sendo construídas todos os dias e as pessoas são sempre diferentes. Então, a gente sempre tem uma diversidade de ideias, de propostas, de visões e opiniões para contemplar esse nosso mapeamento. Então, faço um convite, Gilmar, faço um convite a quem está nos assistindo, para que venham conhecer Galópolis, que nos contatem através das nossas redes sociais, através dos nossos e-mails, do nosso site, para que a gente possa fazer um bom receptivo também de quem vier para cá, e para que vocês possam ter acesso a informações através desse turismo de base comunitária, que talvez não esteja disponível se não for com a presença da comunidade. Muito bem. Em nome da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, né, e da sua TV digital, nós agradecemos a sua presença e essa entrevista que foi muito esclarecedora. Muito obrigada, Gilmar. Obrigada, pessoal. E esperamos vocês em Galópolis.